Como vai, turma? Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos dar início à nossa terceira e última parte da aula de número 7. Espero que vocês estejam bem, estejam descansados e prontos para ficar aí comigo mais alguns minutos para que a gente dê o encerramento a esse sétimo conteúdo. Bom, nessa última parte, nós vamos falar sobre os parâmetros energéticos relacionados, né, a uma reação química, especificamente uma reação química orgânica, né? E quais são outros parâmetros que estão relacionados a essa reação química, né? Então, nosso objetivo é descrever energeticamente uma reação. Então, olha só. Para que a gente faça essa descrição, a gente precisa conhecer, né, a constante de equilíbrio. A gente já conversou um pouco durante as aulas sobre essa constante, né, que ela é escrita, né, a partir de uma reação em equilíbrio. Então, aqui eu tenho um reagente genérico A reagindo com um reagente genérico B e formando C e D. E aqui eu tenho, né, a equação da constante de equilíbrio para esta reação química. Vejam que A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo e D maiúsculo representam, né, os compostos, né, a simbologia do composto orgânico, enquanto que as letras minúsculas elas representam o coeficiente estequiométrico, né? Vocês vão utilizar essa informação mais à frente, quando vocês estiverem no quarto semestre, vocês vão voltar a estudar isso daqui, mas o que importa para a gente nesse momento? Que o tamanho dessa constante de equilíbrio vai me informar o quanto uma reação química ocorreu para frente, no sentido direto. E quando eu digo sentido direto, eu me refiro a reagir com B, formando C e D. Então, observem aqui que quando a constante de equilíbrio ela é muito maior do que 1, né, a reação ocorre preferencialmente da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita. Esse é o sentido preferencial da reação quando a constante de equilíbrio é muito maior do que 1, né? Ou seja, a concentração dos produtos ela é muito maior, porque mais produtos foram formados. Quando a constante de equilíbrio é igual a 1, reagentes e produtos estão em quantidades semelhantes no equilíbrio. E eu tenho também a situação do quando a constante de equilíbrio é muito menor do que 1. Nesse caso aqui, a reação ocorre preferencialmente da direita para a esquerda, ou seja, C reage com D para formar A e B. Esse é o sentido, né, quando a constante de equilíbrio é muito menor do que 1. Ou seja, a concentração dos reagentes ela é muito maior. Tá? Então, por questões de praticidade, uma constante de equilíbrio maior do que 10 elevado a 3 significa que a quantidade de reagentes que não reagiu é raramente detectada. É como se tivesse ocorrido uma reação completa do sentido esquerda para a direita, tá certo? Então, a partir da observação do valor dessa constante, eu tenho como ter uma interpretação, uma informação do quanto essa reação caminhou para frente ou não. Então, o que determina essa grandeza da constante de equilíbrio? Então, para uma reação ter uma constante de equilíbrio favorável, para ela caminhar para frente, né, e ocorrer conforme descrito nela, né, a energia dos produtos ela deve ser menor do que a energia dos reagentes. Essa daqui é uma condição que vocês vão observar muito na química, que é a estabilidade estar associada a uma menor quantidade de energia.
Então, se a energia dos produtos ela é menor do que a energia dos reagentes, eu tenho uma reação que vai tender a caminhar majoritariamente para a frente, tá? Então, eu conhecer a energia das moléculas, da reação como um todo, vai me informar, vai me ajudar, na realidade, a ter uma interpretação do quão aquela reação é favorável ou não de ocorrer para frente, que é o que eu quero, né, especificamente que ela reaja. Então, para que eu comece a fazer essas interpretações, eu preciso conhecer uma primeira variável, que é a variação de energia livre de Gibbs, descrita como ΔG. O que representa esse ΔG, ou variação de energia livre de Gibbs? Ela representa a variação de energia que ocorre durante uma reação química, né? Então, o ΔG ele representa uma variação de energia total quando eu passo a olhar para a reação como um todo. Então, vamos olhar aqui para o quadro para ver o que é que ele nos diz. Quando é que eu tenho uma reação favorável? Quando o meu ΔG ele é negativo, ou seja, ΔG com sinal negativo. Isso significa que eu tenho um sistema químico que perde energia para a vizinhança. Eu tenho uma reação classificada como exergônica. As reações exergônicas, elas são classificadas como reações espontâneas. Então, observem, quando a reação promove uma perda de energia para a vizinhança, para fora do sistema, isso faz com que o meu sistema comece a ter uma energia menor, maior estabilidade. Então, é por isso que eu tenho uma reação espontânea, tá certo? No segundo caso, no caso de eu ter uma reação desfavorável, as reações desfavoráveis elas vão ter um valor de ΔG positivo. Nesse caso aqui, o sistema químico, né, o sistema que você está observando, ele acaba absorvendo energia da vizinhança. Ou seja, entra energia no sistema. Maior energia, menor estabilidade. Lembrem do que eu falo. Na química, a estabilidade está associada à quantidade de energia. E quanto menor a quantidade de energia, mais estável você tem ali um determinado sistema. Tudo bem? Bom, então essas reações desfavoráveis que têm uma variação de energia livre de Gibbs ou ΔG positivo, elas são classificadas como reações endergônicas. Essas reações, elas não são reações espontâneas. E o que é, pessoal, uma reação espontânea? Né? É uma reação que vai ocorrer na temperatura ambiente. É uma reação que não demanda de uma grande quantidade ou de uma quantidade muito significativa de energia para que ela ocorra. A própria temperatura ambiente, né, geralmente já é uma quantidade de energia suficiente para que aquele sistema consiga reagir. Então, no geral, observe que quando eu tenho uma constante de equilíbrio maior do que 1, significa que eu tenho energia liberada, ou seja, eu tenho ΔG negativo. Lembrem que quanto maior a quantidade da constante de equilíbrio ser superior a 1, mais aquela reação caminhou para frente, tá certo? Mais produtos você tem. Quando a constante de equilíbrio ela é menor do que 1, eu tive absorção de energia no sistema e com isso eu tenho um ΔG positivo, tá certo? Então a variação de energia livre de Gibbs, a ΔG, significa, né, que a reação, o ΔG padrão, que é quando eu tenho esse símbolo aqui, grau, ao lado dele, né, observem que antes eu não apresento com ΔG com grau, né? Então o ΔG padrão, que é esse bem aqui, tá certo? Ele significa que a reação é realizada sob uma condição padrão. E que condição padrão é essa? Quando você obedece à pressão de 1 atm e a temperatura de 298 Kelvin, né? Isso seriam condições laboratoriais, né, pré-definidas para que você possa calcular o ΔG ou variação de energia livre de Gibbs padrão de uma determinada reação química.
Não se preocupem com essa fórmula que está destacada. Coloquei aqui para vocês conhecerem a fórmula que é utilizada, né, para calcular esse ΔG padrão, utilizando aqui algumas incógnitas, algumas constantes, certo? Como a constante R, a temperatura é dada em Kelvin, o valor do log do E, né, do log da constante de equilíbrio, né? Então são informações aqui que são utilizadas para calcular esse ΔG padrão, tá? Então a variação de energia livre de Gibbs ela é constituída de dois termos, um referente à entalpia, que é o ΔH, e o outro que depende da temperatura correspondente à entropia, que é o TΔG, tá? Dos dois termos, né, o termo entálpico, ele é o frequentemente mais utilizado. Então, aqui nessa equação, que também vocês não vão utilizar, a gente está expondo para que você observe que essa energia livre de Gibbs, tá certo? Que aqui no caso é padrão, ela relaciona essas duas variáveis, que é a entalpia, bem aqui circulado, e bem aqui a entropia. Então, a entropia e a entalpia também são duas variáveis importantes quando eu estou descrevendo uma reação química. Já vimos que a importância da constante de equilíbrio, eu consigo, né, através dela, observar se eu tenho uma reação que caminha ou não para frente, tá certo? Vi pelo ΔG quando uma reação ela é espontânea ou não, tá certo? Logo, uma reação exergônica ou endegônica. E agora a gente vai conhecer a variação de entalpia e a variação de entropia. Então, a variação de entalpia é representada por ΔH, né, que é o calor de reação, como também ela é chamada. Ela é uma medida da variação de energia total de ligação durante a reação. Então, a variação de entalpia ela está relacionada às ligações à medida que elas vão ocorrendo, sejam quebradas ou elas sendo formadas. Então, é por isso que eu tenho uma classificação que ela é muito parecida com a energia livre de Gibbs, né? Mas observem que lá nós estamos falando de energia total. Aqui a gente está falando de energia associada às ligações. Então, eu tenho duas classificações, que é a reação exotérmica, que é quando eu tenho um ΔH negativo, e a reação endotérmica, que é quando eu tenho um ΔH positivo. A reação exotérmica, nela, né, as ligações químicas nos produtos, vejam que eu estou utilizando o termo ligações, tá? Então, as ligações químicas nos produtos, elas são mais fortes, mais estáveis que as ligações nos reagentes. E, com isso, calor está sendo liberado, tá? Então, uma consequência do fato de eu ter ligações mais fortes nos produtos do que nos reagentes, né? Os átomos nos elementos das substâncias nos produtos estão mais fortemente ligados do que estariam nos reagentes, né? Então, isso faz, como uma consequência, a liberação de calor. Já uma reação endotérmica, que tem um ΔH positivo, as ligações nos produtos elas são mais fracas, são menos estáveis do que as ligações nos reagentes. E por conta disso, eu tenho calor sendo absorvido. Está ocorrendo um ganho de energia nos produtos, nas reações endotérmicas, né? Aquelas que têm ΔH positivo. Aqui embaixo eu tenho um exemplo. Então, olha lá. Em uma determinada reação, a quebra das ligações nos reagentes absorve 380 kJ/mol. Né? Lembrem que para que eu quebre uma ligação, eu preciso fornecer energia para aqueles átomos romperem aquela ligação que está sendo formada. Tá? Então, nesse exemplo, o sistema ele precisa absorver 380 kJ/mol para que ocorra a
ruptura. Mas observem que a formação de ligação, que é algo que a gente já conversou aqui, ela tem um comportamento contrário. Enquanto que para quebrar uma ligação, o sistema precisa absorver energia, quando uma ligação ela é formada, o sistema libera energia. Então, a energia liberada quando os átomos são ligados nos produtos, né, de uma reação química exotérmica, a quantidade de energia ela é maior, que é o que está justamente mostrado aqui. Né? A formação da ligação, das ligações nos produtos, libera 400 kJ. Então, observe, que o sistema absorveu 380 para quebrar as ligações, mas liberou 400. Né? Então, ele libera os 380 que recebeu e libera mais 20 kJ/mol. Então, eu tenho uma reação que ela é exotérmica, calor sendo liberado. Né? Então, aqui eu tenho uma observação que diz que, uma vez que a formação das ligações nos produtos libera calor e a quebra das ligações dos reagentes absorve calor, as ligações nos produtos precisam ser sempre mais fortes, mais estáveis do que as ligações nos reagentes. Essa é a condição para que eu tenha uma reação exotérmica. A variação de entropia, que é uma outra variável e que também está relacionada à energia livre de Gibbs, ela diz que a variação de entropia, né, é uma medida da variação da quantidade de desordem molecular. Esse termo aqui ele é meio importante para a gente, tá? Porque a gente vai estar olhando agora a desordem molecular, ou seja, qual é o nível de ordem que os átomos estão antes e depois de uma reação química. Então, ele é uma medida da variação da quantidade de desordem molecular ou liberdade de movimento que acompanha uma reação. Então, vejam aqui esse primeiro exemplo. Nessa primeira reação, o reagente A sofreu uma reação química, que a gente pode dizer que é uma reação de eliminação, e liberou esses dois produtos, B e C. Né? Então, observem que ocorreu um aumento da liberdade de movimentação, né, nos produtos, porque eu tenho uma única molécula se dividida em duas. Então, esse aumento de liberdade, esse aumento de desordem no sistema faz com que, né, eu possa dizer que ocorreu um aumento da entropia da reação. O que significa isso? Ocorreu um aumento na desordem molecular. Então, esses átomos saíram de uma organização, né, que seria o reagente A, e passaram para os produtos, formando dois reagentes, B e C, né, que apresentam aí liberdade de movimentação e uma desordem. Então, eu tenho, né, o que seria o ΔS, ou variação de entropia positivo. Já no segundo caso, que seria uma reação de eliminação, de adição, onde A e B reagem, vejam que é o inverso da primeira reação. A e B reagindo para formar C. Nesse caso aqui, ocorreu uma restrição à liberdade de movimento das duas moléculas devido à união. O produto, então, tem menos desordem molecular do que os reagentes. Nesse caso aqui, eu posso dizer que ocorreu uma diminuição na entropia, uma diminuição na desordem molecular, uma diminuição na liberdade de movimento das moléculas. E essa diminuição de entropia nós representamos pelo ΔS negativo, enquanto que o aumento da desordem, o aumento da liberdade de movimento, né, a gente caracteriza como ΔS positivo. Bom, só voltar aqui antes da gente avançar, e vale lembrar, qual desses dois para nós é mais interessante? Nesse caso, né, ocorrer um aumento na entropia é o mais desejado para a estabilidade. Tá?
colocar estável. Para o aumento da estabilidade, eu geralmente tenho um ΔS positivo, o aumento da desordem, né? Na química, a desordem molecular ela é favorável para a reação química. Então, aqui nesse exemplo, né, observem que eu tenho o reagente 1 eteno reagindo com ácido bromídrico e formando aqui um único produto. O que nós sabemos sobre essa reação química aqui? O seu ΔG é igual a menos 44,8. O seu valor de ΔH padrão é igual a menos 84,1. O valor do seu ΔS é igual a menos 0,132 e a sua constante de equilíbrio é igual a 7,1 vezes 10 a 7. Então, algumas observações sobre como interpretar essas informações. Primeira delas, essa constante de equilíbrio que a gente observa aqui, ela somente nos diz a posição do equilíbrio ou quanto de produto é teoricamente possível. Vejam que é um valor elevado, né? Então, essa reação aqui provavelmente, né, caminhou bastante para a frente, né, no sentido direto. A constante de equilíbrio ela não informa a velocidade da reação ou com que velocidade o equilíbrio ele é estabilizado. Ele apenas nos mostra o quanto uma reação caminha. Tá? Então, algumas reações são lentas, embora também tenham constantes de equilíbrio favoráveis. Então, dizer que uma reação caminha para frente não significa dizer que ela é uma reação rápida, tá certo? Porque ela pode caminhar para frente, mas numa velocidade menor ou numa velocidade maior. Então, quando eu olho aqui, eu observo que eu tenho um ΔG negativo, ela é exergônica, libera energia do sistema. Tem um ΔH negativo, né? Ela é exotérmica, tem uma energia das ligações que também libera energia, porém, a entropia ela é negativa, está ocorrendo uma diminuição da desordem, está ocorrendo uma diminuição da liberdade de movimento. Vejam que eu tinha duas moléculas que se movimentavam independentemente e passo a ter uma única molécula, né? Então eu tenho uma restrição aqui do movimento. Então o fato de eu ter uma restrição do movimento, consecutivamente, uma diminuição da entropia, tá certo? ΔG negativo, e faz com que a reação ela não seja tão favorável, tá certo? Aqui eu tenho um outro exemplo, que seria o da gasolina reagindo com a gás oxigênio, que é estável à temperatura ambiente, porém é uma reação lenta. Então, se eu tenho a gasolina normalmente no posto, quando a gente vai abastecer, eu tenho ali o contato da gasolina com o oxigênio, porque a mangueira, né, o bico da mangueira, ele não fica totalmente encaixado, não é um sistema hermético, né? Então eu tenho ali a gasolina entrando em contato com o oxigênio, mas eu não tenho explosão, eu não tenho uma reação em cadeia. Por que isso não ocorre? Porque eu tenho uma reação lenta entre gasolina e oxigênio. Porém, quando eu tenho aí, né, um mecanismo que acelera esse processo, que nesse caso é o palito de fósforo aceso, né, que catalisa essa reação química, eu tenho a reação ocorrendo. Então aqui ninguém vai acender um fósforo, né, próximo a uma gasolina, né, porque provavelmente você vai ter um acidente, pode ser um acidente muito grave. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado e existem aquelas orientações de que quando você vai abastecer, de que você não esteja fumando, que você não use o celular, porque qualquer faísca pode, né, gerar aí uma aceleração desse processo de reação entre gasolina e gás oxigênio. Um outro parâmetro bem importante é a energia de dissociação da ligação,
que é representado pela letra D maiúscula, ou também chamada força de ligação. Essa energia ela representa a quantidade de energia necessária para romper uma determinada ligação e produzir dois radicais. Isso quando a molécula estiver à fase gasosa a 25 graus Celsius. Essas são as condições nas quais essa força de ligação ela foi medida. Então aqui observem. Então aqui eu tenho A e B, e eu preciso romper essa ligação. Então qual é a energia necessária para o rompimento desta ligação em específico? É o valor dado pela energia de dissociação da ligação ou força da ligação, tá? Cada ligação específica tem a sua própria força de ligação e existe uma grande quantidade de dados disponíveis. Dependendo dos átomos que estão ali efetuando o compartilhamento dos elétrons, você vai ter um valor tabelado, que foi calculado para aquela ligação em específico. Então, aqui nessa tabela, a gente consegue observar a energia de ligação para a quebra de uma ligação, por exemplo, entre dois átomos de hidrogênio, que é 436,0 kJ/mol. A quebra de uma ligação entre um hidrogênio e um flúor, eu tenho uma quantidade de energia maior, tá certo? Observem aqui a quebra de uma ligação entre dois átomos de iodo. É uma energia bem menor, de 151 kJ/mol, tá certo? Então, essas informações, elas podem ser consultadas facilmente em livros de química orgânica, tá certo? E dessa maneira, a gente tem como calcular, por exemplo, quanto de energia uma molécula ela precisa absorver para poder quebrar uma determinada ligação ou determinadas ligações. E também o sentido contrário, o quanto a formação de uma ligação ela libere energia. Porque da mesma maneira que eu preciso de, por exemplo, aqui 436 kJ para quebrar uma ligação entre dois átomos de hidrogênio, quando dois átomos de hidrogênio se unem, compartilham elétrons, essa mesma quantidade de energia é liberada para o sistema. Bom, e qual é a relação entre a força de ligação e a reatividade? Então, as reações exotérmicas elas são favorecidas pelos produtos estáveis com ligações fortes e por reagentes com ligações fracas, que foi o que nós vimos. Ou seja, eu ter produtos que apresentam ligações fortes é muito mais favorável, porque eles vão liberar uma quantidade de energia que é muito maior do que a energia que foi absorvida para quebrar determinadas ligações quando os reagentes originários estavam interagindo entre si. Aqui eu tenho algumas energias de dissociação em moléculas orgânicas, como por exemplo aqui o hidrogênio do metil, e aí eu tenho cloro, bromo, iodo, eu consigo aqui observar a quantidade de energia, tá certo? Em várias outras moléculas, tanto de moléculas saturadas, aqui eu tenho exemplo de moléculas saturadas, tá? Aqui eu tenho de moléculas insaturadas, de aromáticos, então, e aqui envolvendo outras funções orgânicas. Caso você queira fazer esse cálculo, basta consultar um livro de química orgânica que você vai conseguir obter estas informações. Vamos ver aqui esse exemplo. Aqui o fosfato de glicerol. Essa ligação do oxigênio com o carbono é uma ligação forte, que quando formada, ela libera 9 kJ/mol. Então, lembrem que esse sinal aqui, esse sinal negativo está da mesma cor, Deixa eu só mudar aqui para verde. Então, lembrem que esse sinal aqui, ele representa perda de energia e que a formação de uma ligação, que foi essa daqui, ela libera energia. Então, essa é a quantidade de energia liberada quando essa ligação aqui se forma entre o íon fosfato e o glicerol.
Aqui eu tenho uma ligação mais fraca, tá? Quando essa ligação é formada, ocorre aqui a liberação de 30 kJ/mol, né? Então daqui a gente tem, né, a importância da ATP, né, que é um composto rico em energia, né, com alto nível de energia, né? Então observem aqui a quantidade de energia liberada quando essa ligação se forma, 30 kJ/mol. A mesma coisa para quebrar, eu preciso dessa mesma quantidade de energia, 30 kJ/mol, tá? Vamos lá entender agora um pouco a compreensão, né, a interpretação de um diagrama de energia, né, que vai aí possuir diferentes elementos como os estados de transição. Então, para que uma reação ocorra, as moléculas do reagente elas devem colidir com os átomos, né? Então, se eu tenho ali um ou dois reagentes ou mais, essas moléculas precisam colidir e através dessa colisão, através de uma colisão efetiva, ocorre a reorganização desses átomos, né, consecutivamente das suas ligações, porque algumas ligações vão ser quebradas e outras vão ser formadas, e com isso eu tenho a formação dos meus produtos. Bem, aqui eu tenho um exemplo, né? Então, ocorre aqui uma transferência, né, de elétrons da ligação π para capturar o átomo de hidrogênio, né? Consecutivamente, essa ligação π sofre uma ruptura. Aqui eu tenho um movimento de elétrons, lembrem da quantidade da representação da seta. Seta inteira, né, com a cabeça inteira, eu tenho a movimentação de 2 elétrons. Então aqui eu tenho a ruptura, né, os 2 elétrons indo para o átomo de bromo. E observem aqui agora essa representação entre colchetes. Essa representação ela significa um estado de transição. É um movimento onde tanto esta ligação π ainda não foi totalmente quebrada e nem essa ligação foi totalmente quebrada, assim como a ligação entre o carbono e o hidrogênio não foi totalmente feita. É um estado de transição. Esse estado de transição, especificamente, nós chamamos de carbocátion, porque o componente desse estado de transição ele apresenta uma carga positiva no átomo de carbono. Quando ele apresenta uma carga negativa, nós chamamos de carbânio, tá certo? Então, observem aqui o estado de transição e, por fim, o produto final, né? Isso porque a molécula inicial aqui do eteno, ela captura tanto o átomo de hidrogênio como o átomo de bromo. Vejam que os dois são anexados à molécula. Aqui eu tenho um processo também intermediário de entrada desse bromo, esse ataque nucleofílico do brometo ao carbono negativo. Então, para representar graficamente a variação de energia que ocorre durante a reação, a gente utiliza os diagramas de energia de reação.
Nesse diagrama, o eixo vertical, tá certo? Vertical, ele representa a energia total dos reagentes, das moléculas que fazem parte ali do processo. Enquanto que no eixo horizontal, representa o progresso da reação do início ao fim. Então, vamos ver aqui um exemplo, né, de um diagrama de energia. Vejam o eixo X, aqui, eixo X, eixo Y. Faz tempo que eu não trabalho com matemática. Então vamos lá. O eixo Y aqui, o eixo vertical, compreendendo a energia, o eixo X, horizontal, o progresso da reação. Então eu tenho que o progresso ele começa aqui, né? Então ele vem daqui nesse sentido, da esquerda para a direita. Então vejam que inicialmente a reação tem um patamar de energia. Esse patamar ele sobe até um momento e depois ele começa a decair até um segundo estágio, tá bem? Então, primeira coisa, esse ápice de energia nós chamamos de estado de transição. Ele é um estágio intermediário entre o início e o fim de uma reação química. Bom, tenho aqui a quantidade de reagente e a quantidade de produto. Nesse caso aqui dessa reação, eu estou mostrando, né, como produto o intermediário, que é o produto de carbônio, tá, ok? O carbocátio. Né? Vejam aqui CH3, CH2+, mais Br-. E aqui eu tenho, né, essa quantidade, que é a diferença de energia entre o estágio inicial e o estágio de transição, de energia de ativação. Vamos entender o que significa isso. Então, o estado de transição, que é esse ápice bem aqui, representa a estrutura de maior energia envolvida em uma etapa de reação. Ele é instável e não pode ser isolado. É um complexo ativado geralmente de 2 reagentes químicos. E a energia de ativação, né, que representa a diferença de energia, né, a quantidade de energia entre a quantidade de energia nos reagentes e a quantidade de energia nesse estado de transição, ela representa a diferença de energia entre o reagente e o estado de transição e determina a velocidade da reação em uma dada temperatura. Isso porque quanto maior o estado de transição, menor é a velocidade que a reação vai ter para justamente vencer aquela barreira de energia. Então, a partir desse momento, a gente começa a entender o estado de transição como uma barreira energética para que a reação ocorra. Então, observem aqui esse segundo exemplo. Vejam o estado inicial, reagente. Vejam aqui, né, a energia de ativação, a diferença de energia entre a energia no estado mínimo e no estado de transição, a diferença de energia entre o início, né, entre os reagentes e o estado de transição, ok? E observem aqui a energia dos produtos. Observem que a energia nos produtos ela é menor do que a energia nos reagentes, ou seja, ocorreu aqui uma perda de energia, tá? Então, olhem lá. Quando ΔG, né, estado de transição, a variação de energia de ativação do estado de transição é alta, ela vai resultar em uma reação lenta, como foi o caso do exemplo anterior. Né? Então, poucas colisões possuem energia suficiente para que as reações alcancem esse estado de transição. Quando o estado de transição é baixo, como aqui, eu tenho uma reação que ela vai ocorrer de forma mais rápida. Quase todas as colisões têm energia suficiente para que, né, os reagentes alcancem esse estado de transição. O que diz aqui essa tirinha? Então, as reações com estado de transição menor que 80 kJ/mol ocorrem a temperatura ambiente ou abaixo desta, enquanto que aquelas reações com estado de transição mais alta
né, maior do que 80 kJ/mol, geralmente, necessita de temperaturas elevadas para dar aos reagentes energia suficiente para vencerem a barreira de ativação. É como se você fosse aí, né, um alpinista e estivesse tentando transpor uma montanha. Quanto maior for essa montanha, né, maior, né, a energia que você vai necessitar e, consecutivamente, mais tempo você vai levar. Se essa montanha é menor, menos tempo e menos energia você vai precisar para poder transpor essa barreira, esta montanha. Então, aqui uma informação, né? Muitas reações orgânicas têm uma energia de ativação entre 40 a 150 kJ/mol. E lembrem que geralmente as reações que têm uma barreira de energia de até 80, elas geralmente ocorrem de forma espontânea na temperatura ambiente. Bom, então, uma vez atingido o estado de transição, a reação pode tanto continuar e formar o produto, ou seja, atravessar essa barreira, quanto ela pode reverter-se para o reagente. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de diagramas de energia para que a gente possa observar. Nesse primeiro aqui, eu tenho uma reação rápida com uma energia livre de Gibbs negativa. Por quê? Porque a quantidade de energia no produto ela é menor do que a nos reagentes. Reação rápida porque a energia de ativação aqui é pequena, uma barreira de energia baixa. Na letra B, eu tenho uma reação lenta. Por quê? Vejam aqui a barreira de energia. Diferença de energia nos reagentes para o estágio de transição. Ela é maior do que a barreira daqui da letra A. Por que ΔG negativo? Que nem aqui a letra A, porque a quantidade de energia nos produtos é menor do que a quantidade de energia nos reagentes. Nos dois diagramas abaixo, porque eu tenho uma reação rápida, porque eu tenho uma energia de ativação baixa. E por que um ΔG positivo? Porque quando eu observo aqui, os produtos vão ter uma energia maior do que a energia dos reagentes. Então, isso significa que o sistema acabou absorvendo mais energia do que liberou nesse processo reacional. E na letra D, uma reação lenta. Vamos observar aqui a barreira de energia, né? A energia de ativação. E também um ΔG positivo, porque a quantidade de energia nos produtos é maior do que a quantidade de energia nos reagentes. Certo? Vejam que a gente consegue observar, né, e fazer essa interpretação somente olhando gráficos de energia, sem trabalhar com números, sem trabalhar com que tipo de reação está ocorrendo ali. Vamos entender um dos últimos conceitos, que é o conceito do intermediário de reação. Então, esse carbocátion, ele é o que, de fato? Então, como podemos descrever o carbocátion formado na primeira etapa da reação do etileno com o hidróxido de o ácido bromídrico, né? Então, como é que eu posso descrever esse carbocátion bem aqui, né? Então, o carbocátion ele é uma espécie reativa formada no decorrer de uma reação, né, em várias etapas. Ou seja, esse carbocátion ele é um intermediário de reação química. Ele não é o produto final. E posso adiantar para vocês que o intermediário de reação ele geralmente é um produto de alta instabilidade e um tempo de vida de milésimos de segundos. Isso significa que você não vai conseguir isolar um intermediário de reação, porque ele acaba reagindo de forma muito rápida. Tá? Então, como o nível de energia do intermediário é mais elevado que o nível de qualquer um dos dois reagentes que o formou, né, se a gente observar aqui, vejam que o nível de energia dos intermediários, deixa eu só apagar para vocês observarem melhor.
Então, observem que o nível de energia do intermediário sempre é maior do que tanto dos reagentes como dos produtos. Por mais que eu tenha ΔG positivo ou ΔG negativo, né, no caso do ΔG negativo, a quantidade de energia dos produtos ser menor do que a dos reagentes, ou ou positivo, que é quando a quantidade de energia nos produtos é maior do que dos reagentes, sempre a energia, né, ali no intermediário ela é maior do que nos dois casos. Então, o sistema ele sempre sai de um patamar menor, vai para o maior e volta para um menor ainda, ou ele sai de um menor, vai para o maior e cai num outro ali menor do que o anterior, que foi aqui, ó, vejam, ele saiu de um menor, foi para um maior e caiu, só que ele não cai ao ponto do inicial, mas ele cai, né? Então, eu vou ter sempre esse tipo de comportamento. Bom, então, como o nível de energia do intermediário ele é mais isolado, mais elevado que o de qualquer um dos reagentes que o formou ou que o produto que ele gera, o intermediário normalmente ele não vai ser isolado. Cada passo em um processo com várias etapas pode ser considerado separadamente, né, quando eu olho uma reação química. Então, quando eu observo aqui esse gráfico, né, eu consigo observar o reagente e o produto final. Então, eu vejo que eu tenho um ΔG negativo, porque a quantidade de energia nos produtos é menor do que nos reagentes. Beleza, ΔG negativo, né, uma reação exergônica. Mas vamos olhar passo a passo, né? Então, aqui eu tenho uma energia de ativação inicial, tá? O primeiro estágio de transição, para chegar no primeiro intermediário. Então, bem aqui eu tenho um intermediário de reação. Vejam que o intermediário de reação ele tem mais energia do que o reagente. Agora, tenho um segundo estado de transição, né, uma barreira aqui energética, e uma quantidade de energia menor. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual das duas etapas, né? Então, deixa eu só descrever aqui para vocês a primeira etapa. Primeira etapa, ele sobe e cai aqui no intermediário. Segunda etapa, do intermediário, sobe e cai aqui. Então, quais destas duas etapas elas seriam, né, a etapa mais rápida? Aquela que tem, né, já estava respondendo. Aquela que tem a energia de ativação menor. Então, aqui eu tenho a etapa mais rápida e aqui eu tenho a etapa mais lenta por conta da energia de ativação, né? Aqui só uma informação de que o ΔG global, esse bem aqui, né, que é a energia livre de Gibbs da reação como um todo, para verificar se a reação é exergônica ou endergônica, ela é a diferença de energia entre o reagente de partida e o produto final. Vamos prosseguir. Então, as reações biológicas em organismos vivos, elas têm as mesmas necessidades de energia que ocorrem no laboratório, e elas também podem ser descritas de forma semelhante, né? Para que essas reações possam ocorrer a temperatura normal, né, estas são restritas às reações com baixa energia de ativação. Então, aquelas reações que ocorrem naturalmente no corpo, elas não vão demandar de uma energia elevada e vão ocorrer a temperatura ambiente, né? E precisam liberar energia em uma quantidade relativamente pequena para evitar o superaquecimento do organismo vivo, porque tudo isso que nós discutimos é aplicado no laboratório e também é aplicado no nosso corpo, no corpo de um animal, tá certo? Aqui nesse diagrama, a gente consegue observar, né, duas reações, uma ocorrendo em uma única etapa, que é a linha em preto, e uma ocorrendo em várias etapas, tá certo? Que seria uma reação catalisada aqui na linha em
vermelho. A catalisada é porque está fazendo uso de um catalisador. Geralmente se utilizam enzimas, né, que vão auxiliar nesse processo, né, que acaba alterando o mecanismo da reação para que ela chegue mais rapidamente, né, ao produto desejado, ao mesmo produto desejado, caso não tivesse sendo utilizado um catalisador. E para a gente finalizar, né, o nosso estudo desse processo introdutório de reações orgânicas e seus mecanismos, aqui eu mostro uma comparação básica entre as reações de laboratório e as reações biológicas. Então, em laboratório, qual é o principal tipo de solvente? Solvente orgânico, como, por exemplo, o dietil éter ou, por exemplo, o diclorometano. Já as reações biológicas têm como solvente o meio aquoso dentro das células, né, o meio aquoso intracelular. A temperatura das reações de laboratório, elas vão ocorrer em uma ampla faixa de temperatura e geralmente ocorre sem catalisadores, né, variando aí de temperaturas de menos 80 graus Celsius até 150 ou mais. Já a temperatura das reações biológicas, elas vão ocorrer na temperatura corpórea, né, e geralmente são catalisadas por enzimas. Reagentes laboratoriais geralmente são pequenos e simples, já os biológicos são complexos, são grandes moléculas com enzimas, né, moléculas que vão apresentar diferentes funções orgânicas. As reações laboratoriais em relação à especificidade, elas possuem pouca especificidade para o substrato, isso significa dizer que um catalisador pode ser utilizado para uma grande quantidade de reações químicas, já as biológicas elas apresentam uma grande especificidade, né? Isso porque o substrato vai atuar diretamente com uma determinada enzima nesse processo de catalisação. Coloco aqui para vocês um exemplo, né, de uma reação biológica, aí o processo, né, de reação da glicose para a produção de 6-fosfato de glicose, né, e aí fazendo a utilização da hexoquinase, tá? Então eu tenho um reagente primário, tenho ali uma coenzima, né, que é o ATP, a enzima, e aí o meu produto final, tá? Vocês estão estudando provavelmente esse mesmo conteúdo, né, isso que eu estou falando para vocês em bioquímica, e é importante que vocês façam essa correlação daquilo que vocês estão vendo lá com o que está sendo discutido aqui. Né? O nosso objetivo na química orgânica, nesse estudo, é justamente auxiliar, né, o aluno a compreensão das reações orgânicas ocorrendo, principalmente em meio biológico. Bom, meus queridos e queridas, nós chegamos ao final da nossa aula de número 7. Vimos nessa aula, né, um pouco sobre as reações orgânicas e como é que elas ocorrem, né? Aprendemos quais são os tipos de reações orgânicas e como é que elas podem ser classificadas também de acordo com o seu mecanismo, né? Observando que para cada tipo de mecanismo eu vou ter ali denominações, eu vou ter representações que são bem particulares para cada um dos tipos de mecanismo. Isso vai nos ajudar a facilitar, né, a compreensão de como é que uma reação ocorreu com cada uma das suas etapas. Vimos também durante essa nossa aula, né, a importância do conhecimento das definições de ácido e base para a compreensão de como é que uma reação orgânica vai ocorrer. Né? A partir das suas definições, como a de Bronsted-Lowry e a de Lewis, nós conseguimos fazer analogia, né, com os nucleófilos, os eletrófilos, que vão interagir entre si em um processo reacional, né, sobre o olhar da química orgânica. E finalizamos a nossa aula
falando um pouco sobre os parâmetros energéticos de uma reação química e como é que esses parâmetros eles estão relacionados, né, à velocidade e ao fato de uma reação ocorrer ou não, né? A gente tem ali parâmetros como a entropia, como a entalpia, como a energia livre de Gibbs, que vão nos ajudar a compreender quando tem uma reação espontânea ou não e, por exemplo, qual é a velocidade com que essa reação vai ocorrer. Tudo bem? Bom, dessa forma, então, aqui eu me despeço de vocês, né? A gente está finalizando o nosso conteúdo, faltam mais 3 aulas para a gente terminar a nossa disciplina. Peço para que você agora tire um momento de descanso e logo mais volte para dar continuidade ao seu estudo. No mais, um grande abraço e até breve.